E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Matemática Reis. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de novo sobre Python e nós vamos falar sobre o args e o que o args, tá? Como assim, né? Vamos ver aqui, né? Bom, primeira coisa que vamos fazer, vamos definir o nosso ambiente aqui. A gente vai definir aqui, ó, criando uma pasta chamada teste, tá? Vamos entrar dentro da pasta teste. Vamos criar aqui um arquivo chamado, um arquivo, né? Mas vamos definir com o PyEnv a versão do Python, tá? E vamos criar um arquivo chamado main.py. E vamos abrir a pasta com o VS Code, tá? O PyEnv, ele vai criar esse arquivo aqui, tá? Que define a versão do Python. E a gente criou também o nosso arquivozinho. Perfeito. Agora a gente já pode trabalhar. O que vai acontecer? Eu que estou falando, né? O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre aquele asterístico args e o asterístico kwargs que a gente vê em vários códigos, né? É uma convenção utilizar esses argumentos aí. E como é que isso funciona? Bom, vamos lá. Imagina que eu crio uma função de soma, tá? E aí eu recebo dois parâmetros, A e B, porque eu preciso pelo menos, né, de duas coisas para serem somadas. Ele vai retornar o A e B para mim. E aí eu vou rodar esse código com Python-i de iterativo. E o que é que acontece? Quando eu rodo ele como "-i", ele mantém o terminal funcionando com as variáveis que eu defini carregadas. Então eu posso, por exemplo, chamar o soma aqui e passar 1 e 2, ele vai me retornar 3. Tá? E eu posso, por exemplo, passar aqui. Se eu passar mais de um argumento, mais de dois, quer dizer, perceba que ele vai me dar um erro dizendo que soma possui dois argumentos posicionais, mas foram dados três. E ele dá erro por conta disso. Tá? E aí, como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, a gente poderia, por exemplo, né, ao invés de passar A e B, a gente passar, por exemplo, terms. Né? Ou vamos deixar em português, vai, termos. E aí a gente pode aplicar a função de soma dentro desses termos. Né? Esse sum aqui ele é built-in, ou seja, é da própria linguagem Python. Tá? E aí quando a gente roda isso aí e passa lá o soma, a gente pode passar uma função, tá? E ela vai retornar aí a soma de todos os elementos aí, a função. Só que perceba que eu estou passando aí esse colchete aqui, né? Essa é uma lista, né? No final das contas. E se eu quisesse passar, por exemplo, assim, né? Assim, não vai dar certo, né? Será que tem como a gente fazer isso dar certo? Bom, tem, né? E eu adicionar um asterístico aqui no início, esse esse parâmetro ele vai se tornar um parâmetro variável. Tanto é que se você colocar o mouse em cima, perceba que o VS Code te fala que é uma tupla. Por que, que é uma tupla? Porque vão ter N argumentos aqui, parâmetros, né? Todos os argumentos que eu colocar, eles vão aparecer. Então, por exemplo, digamos que eu chame agora, aliás, né? Vamos, vamos pausar aqui a execução. Vamos começar de novo. E aí a gente vai chamar, né? A função daquela forma, com vários elementos. Funcionou, funcionou, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de args. Tá? Esse nome args é uma convenção. Ou seja, não é obrigatório você definir como args. Tá? Não é obrigatório. Você pode definir da forma como você bem entender. Então, botei termos, mas a convenção é definir como args. Tá? Isso é bom porque facilita o entendimento. Se a outra pessoa, né, vê o teu código lá, bate o olho em cima e já consegue entender o que é. Então é legal a gente manter essa convenção. Só que aí perceba que dessa forma, como é um número variável de elementos, se eu passar aqui, ó, soma com nada, ele vai deixar. Se eu passar soma somente um, ele vai deixar. Né? Somente um elemento, no caso, tá? Isso é legal? Bom, não sei. Talvez seja o comportamento que você espera. Mas você também pode esperar que ele tenha pelo menos dois elementos. Tá? Nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, adicionar aqui, né, esses dois elementos na soma. E aí eu posso agora rodar a função. E agora, se eu passar com nenhum elemento, vai dar erro.
Se eu passar com um único elemento, vai dar erro. Se eu passar com dois elementos, vai funcionar. Se eu passar com três elementos, vai funcionar. Se eu passar com quatro elementos, vai funcionar. Se eu passar. Enfim, você entendeu? Infinitos aqui, eu posso passar a quantidade que eu quiser, tá? E como assim? Quem é que vai ser quem aqui, ó? Vamos dar um print nisso aí pra gente poder ver direito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, A, né? Eu vou ter B e eu vou ter args, né? Args. Então, B, args. Só uns print aqui pra gente conseguir pra gente conseguir enxergar melhor nesse negócio aí. Isso aqui já é desnecessário, né, que eu tô fazendo. Mas é só fuleiragem mesmo, como a gente chama aqui. Como a gente chama lá de onde eu venho. Vamos lá? Ah, é. O meu A, ele é o primeiro elemento, 41. O B é o segundo elemento, 1. O args é tudo que vier depois. Tudo que vier depois. Então, por exemplo, se eu pego um daqueles exemplos lá, é esse aqui. Ó, A é 1, B é 2, tudo que vier depois é args. E é uma tupla, tá? Ele entende como uma tupla. Então, beleza, é isso. O args funciona dessa forma aqui, tá? Pronto. Agora, digamos que eu queira criar uma função que cria uma pessoa, tá? Isso aqui vai ser um, uma factory de pessoas, né? E aí eu quero criar a pessoa, eu vou ter que receber um nome e vou ter que receber uma idade. Tá? Então, digamos que eu retorno aqui um dicionário com nome, que vai ser o nome, e com idade, que vai ser a idade. Tá? Daí agora, se eu rodo o código novamente e eu chamo o cria pessoa passando Regis e a idade 21, ele me retorna um dicionário com o nome e a idade. Tá? Já vou até adicionar isso aqui para facilitar para a gente. Não, vou não, agora não. Mas enfim, agora digamos que eu quisesse passar qualquer argumento que eu. Tipo assim, por exemplo, eu quero passar aqui outros argumentos. Por exemplo, time de coração, Vasco. Sei lá, linguagem de programação que a pessoa sabe, sei lá, C Sharp, JavaScript, Python, C, C++, enfim, entendeu? Se eu passar assim, não vai funcionar, né? Se eu passasse com aquele args, será que funcionaria? Funcionaria, tá? Se eu passasse aqui com args, funcionaria. O problema é que eu vou ter uma tupla, né? E aí, qual vai ser a chave, né? Tipo assim, pô, eu vou ter uma tupla, beleza, legal. Mas qual vai ser essa chave aqui? Eu preciso de um nome. E aí que tá. Se eu preciso de um nome, eu preciso de argumentos nomeados. Se eu preciso de argumentos nomeados, a gente vai ter que utilizar dois asterísticos aqui, tá? E aqui, por exemplo, eu poderia chamar aqui de outros, tá? Outros. Eu só tô querendo te mostrar que esse nome aqui não importa, tá? Não importa o nome que você passar aí. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que result, ou melhor, né? Pessoa vai ser igual a nome e idade, tá? E aí eu vou pegar, né, a chave e o valor, tá? De outros ponto items. Por que outros ponto items? Porque quando eu passo esses dois asterísticos, esse outro se torna um dicionário com todos os elementos nomeados. Isso aí vai ficar mais simples daqui a pouquinho. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que pessoa, né, na chave, recebe valor. E a gente vai retornar a pessoa. Legal? Então vamos lá. Rodei agora. E vou passar a mesma coisa. Regis 21, Vasco e a lista. Não funcionou. Meu Deus, por quê? Bom,
Eu não disse que teriam que ser argumentos nomeados? Pois é, cadê o nome, né? Então aqui eu preciso definir o que é isso, sei lá, time de coração. E esse aqui é linguagens. E aí funcionou, tá? Nome, idade, time de coração, linguagens. E aí eu tenho um dicionário. E perceba, né? Se eu passasse aqui qualquer um desses daqui sem ser nomeado, não iria funcionar na forma como a função foi declarada, tá? Então, se eu passasse assim, ó, não funcionaria, tá? E, né, no final das contas, eu posso, por exemplo, também juntar. Isso aqui é o que a gente vai chamar, né, de keywords. Mas perceba, funcionou com outros, funcionou da forma como você quiser. Isso aqui não importa, tá? O nome que você define não importa, é uma variável, tá? Uma variável que recebe aqui. E aí, o que vai definir mesmo são esses asterísticos aqui. Então, por exemplo, poderia aqui ter o args aqui também, pô. Funcionaria também. É claro que aqui eu não vejo uma utilidade, né, para esse args. Mas pode ser que exista, né, alguma função aí que você vai criar que você possa querer dessa forma. Vamos até fazer aqui aquele print lá. É a última coisa que a gente vai fazer, tá? Então aqui, ó. Idade, nome, idade. Args já tem, né? E aí o que? Args. E vamos printar aqui isso aqui, tá? E vamos definir aqui, tá? Alguns argumentos aqui aleatórios. E aí pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser string, pode ser booleano, pode ser qualquer coisa. Enfim. E aí, ó, perceba que o primeiro é o nome. O segundo é a idade. Todo o resto que não for nomeado é o args. E tudo que for nomeado é o que o args, tá? Se eu manter esse args aqui, não vai funcionar. Mas se eu tirar esse args daqui, tá? E eu executar aqui, ó. Eu também posso, por exemplo, definir, por exemplo, que nome é Regis. Aliás, mas eu teria que... Isso aqui era para funcionar, né? Acho que assim vai. Vamos ver. Ah, não funciona. Não vai funcionar. Eu pensei que funcionaria. Mas não funciona. Enfim, é isso, né? Então esquece. Esquece essa última parte. Realmente, eh, os posicionais obrigatórios. Ah, pera lá. Acho que funciona assim. Mas eu acho que eu tenho que definir todos os obrigatórios da mesma forma. Então, por exemplo, eu teria que definir aqui, ó, idade igual. É, é isso, exato. Exato. Então, por exemplo, todos os obrigatórios eles estão definidos. Então, tipo assim, eu não quero passar aqui na ordem, eu quero deixar de é, uma forma mais visualmente melhor, sei lá, enfim, a forma como é declarado aqui, que eu consiga entender o que é res, o que é idade, sabe? Não só aquele 21 e aquele nome. Aí, enfim, daí eu consigo passar o parâmetro assim também, tá? E aí ele continua considerando normal, tá? Não virou keywords não, tá? Não virou keywords não. Ó, nome é Regis, idade é 21 e o keywords é todo o resto, tá? Então funciona bem, tá? Desde que, aí a gente viu, né? Desde que todos eles estejam nomeados. Então, por exemplo, não posso nomear somente o nome, deixar a idade, né? Da mesma forma, se eu fizesse com a idade também não funcionaria, tá? Teria todos os obrigatórios teriam que ser nomeados, caso eu queira fazer isso, né? Bom, belezinha? Era isso que eu tinha para falar, né? Que o args e args funcionam dessa forma, tá? Eu sei que é alguma coisa bem simples, tá? Mas era algo que ficava na minha dúvida. Eu tinha dúvida com isso quando eu comecei. E você também pode ter, né? Então, muito obrigado. Se você conseguiu entender, curte aí o vídeo, né? Segue o canal. Direto eu tô fazendo aqui conteúdo aqui. E agora eu tô nessa pegada aí do Python, tá?
Então, muito obrigado e tchau!